Fala galerinha do Nancipa, tudo bom? Bom, voltei e dessa vez espero que a internet não caia. Como prometido, dessa vez eu vou fazer um vídeo gravado, não vai rolar minha live, mas eu vou deixar um vídeo gravado e já vou subir ele lá pro YouTube. Caso vocês precisem entrar em contato, tá aqui meu WhatsApp, me sigam no Instagram, vez e outra eu posto coisas legais, e-mail caso vocês precisem de alguma resolução. Eu trouxe aqui para vocês uma série de perguntas mostrando como que o nosso conteúdo pode ser aplicado e todos esses conteúdos aqui foram aplicados em prova, em cursos. Então, começando aí pela essa primeira aplicada lá na PUC Rio. Na evolução, existe uma teoria, hoje considerada ultrapassada, que afirma a possibilidade do surgimento de espécies a partir de matéria não viva, como girinos, que se originam da lama, ou larvas, que se originam de carne em decomposição. Essa teoria é denominada de, bom, criação natural. Eu acho que nenhuma parte do texto nós tocamos nesse tópico. Seleção natural e transmutação das espécies. Nós vamos ver esses conceitos quando estivermos abordando sobre a evolução, possivelmente daqui a 2 ou 3 semanas. Refúgio ecológico, aqui na letra E, não foi tocada também no texto em parte nenhuma, e não sobra a geração espontânea. Remarcando aí a letra 1 seria a letra D. Show? Número 2. Todo ser vivo se origina por reprodução de outro ser vivo da mesma espécie. O texto anterior está de acordo com a... Bom, vamos lá. Teoria da geração espontânea? Não, porque todo ser vivo, a geração espontânea, ela prega justamente o oposto, né? Então, teoria da biogênese, bio significa vida, gênese, criação. Então, a vida surgindo de outro organismo vivo, massa. Hipótese heterotrófica da origem da vida? Não foi abordado isso dentro dessa frase aqui. Hipótese autotrófica, daqui a pouco eu vou falar mais sobre heterotrófica e autotrófica. E o último vai ser a hipótese do criacionismo. O criacionismo eu nem cheguei a tocar, mas é aquela ideia de que todas as espécies surgirem ao mesmo momento. Restando para a gente só a letra B, teoria da biogênese. Massa? Então vamos para número 3. A origem da vida no planeta foi possível devido a uma série de eventos que se sucederam. Em relação a esse fato, analise as proposições. 1. Aumento gradativo da concentração de oxigênio na atmosfera. 2. Aparecimento de organismos quimiosintetizantes fermentador. 3. Surgimento de organismo capaz de utilizar a energia luminosa. Beleza. A ordem considerada mais aceita em que os eventos aconteceram está contida na alternativa. Pô, beleza. Nós vimos que a ordem desses organismos vivos era inicialmente organismos fotossintetizantes, não, organismos fermentadores, depois disso foram organismos fotossintetizantes e depois disso os organismos capazes de realizar respiração aeróbia, ou seja, aquela que você precisa de oxigênio para que ela possa ocorrer. Então, de cara, nós precisamos dessas 3 opções, nós precisamos de uma opção que se encaixa sobre os organismos fermentadores, que seria a número 2, aparecimento de organismo quimiosintetizante fermentador. Beleza, quem realiza a fermentação, ok. Número 2, com isso a gente vai poder excluir a letra a letra C e a letra D, ficando aí só a nossa A e B, porque essas duas questões, o segundo tópico está como primeiro, como precisamos. Beleza, então vamos agora descobrir qual é o segundo. O primeiro diz, aumento gradativo da concentração de oxigênio na atmosfera. Beleza. E o terceiro vai falar, surgimento de organismo capaz de utilizar a energia luminosa. Quando ele fala um organismo capaz de utilizar a energia luminosa, ele está dizendo que esse organismo utiliza da energia luminosa, realiza processos bioquímicos e produz energia. Ele está falando de fotossíntese. E qual é a maior consequência da fotossíntese? Geração de oxigênio. Então, veja bem, o surgimento de organismos capazes de utilizar a energia luminosa, um organismo que realiza a fotossíntese, e como consequência da fotossíntese, nós temos grande índice de oxigênio. Grande índice de oxigênio na atmosfera, agora surgem organismos capazes de realizar a respiração aeróbica, ou seja, agora eles têm oxigênio livre para poder conseguir realizar o seu processo de produção de energia. Sendo assim, a nossa questão ela vai ficar com a letra E, que significa que, primeiro, organismos fermentadores, segundo, terceiro,
que vai dar surgimento de organismos capazes de utilizar energia luminosa, e o primeiro, que vai dar um aumento gradativo da concentração de oxigênio na atmosfera, justamente sendo consequência desse tópico 3. Fechou? Indo para a questão de número 4, ela vai dizer: em 1953, com um aparelho bem engenhoso, o pesquisador Stanley Miller acrescentou um elemento a mais para a compreensão da origem da vida, reproduzindo as condições ambientais primitivas em seu aparelho. Conseguiu obter aminoácidos sem participação de seres vivos, tendo usado apenas... Beleza. A questão A, ela vai falar ADN. Gente, toda vez que vocês virem a sigla ADN, é a mesma coisa de DNA. A questão é, quando eu coloco ADN, eu coloco essa sigla em português. Então, tipo, fica ácido desoxirribonucleico. E em inglês fica desoxirribonucleic e alguma coisa do tipo. Em inglês não é minha área. Mas o ponto é, ADN e DNA é a mesma coisa, não é nada de extremamente novo. ATP é uma molécula de energia, possivelmente vocês verão isso num futuro bem próximo, falando sobre a respiração celular. Acetilcoenzima A vai estar em um círculo mais chato de bioquímica, e metano. Beleza, questão A. A B, ela vai dizer o DNA, o ATP, o oxigênio, luz e calor. Ok. Não fala de, no texto não fala nada de DNA e nem de ATP, muito menos de coenzima A. Bom, na C nós temos água, nitrogênio, carbono, faíscas elétricas. Nitrogênio nós temos na atmosfera atual, não entra na atmosfera primitiva. O que tinha na atmosfera primitiva é amônia. Bom, a letra D já vai marcar metano, água, nitrogênio, não, amônia, hidrogênio e descargas elétricas, justamente como era a Terra primitiva. Aqui no último, o que desvaloriza essa questão seria água, glicose, amônia, radiação. Água tinha? Sim. Glicose já não. Radiação luminosa havia sim, mas a glicose desvalida a questão, a letra E. Então, a certinha é questão, a letra D. Metano, água, amônia, hidrogênio e descargas elétricas. Indo para o quinto, bom, essa resposta que eu já tinha dado lá em cima, né? Qual das alternativas a seguir melhor expressa a ordem cronológica correta dos acontecimentos relacionados com a ordem, com a origem e evolução dos sistemas energéticos? Beleza. Eu já tinha dito que a ordem é organismos capazes de realizar fermentação, organismos capazes de realizar fotossíntese e, posteriormente, organismos capazes de realizar respiração anaeróbica, o que encaixa direto a letra B, certíssimo? Então, vamos aqui para a letra 6, para número 6, né? Então, na hipótese heterotrófica da vida, supõe-se que organismos mais primitivos obtinham energia do alimento por meio da beleza. Então, aqui a gente já tem, dessas 5 opções, 3 nós vimos no texto. Respiração aeróbica, beleza. Aquela respiração que os organismos precisam de oxigênio para realizar elas. Fermentação, ok, vamos guardar isso aqui. Biogênese já nem entrava no contexto, né, da origem da vida de fato. E a fotólise, que também não chegou nem a ser comentado dentro do texto. Então, mas dentro dessas 3 opções, como vimos na questão anterior, qual delas que indica a forma mais primitiva de alimentação? A fermentação. Não está na ordem certinha que eu gostaria, mas aqui na letra 6, a resposta seria no número 6, a resposta seria a letra D. Bacana? O surgimento de organismos com capacidade de utilizar a energia luminosa foi uma inovação importante na história da evolução da vida. Em consequência, houve na atmosfera um aumento gradativo na concentração de oxigênio, nitrogênio, gás carbônico, amônia e metano. Gente, de novo ele usou o termo capacidade de utilizar a energia luminosa. Ele está dizendo de organismos capazes de realizar fotossíntese. E a consequência da fotossíntese é a liberação de oxigênio na atmosfera. Então, qual é a questão? Qual é a resposta? Letra A. PUC, lá de São Paulo, considera os seguintes eventos relativos à origem da vida. 1. Aparecimento do processo de fermentação. 2. Formação dos coacervados. 3. Aparecimento dos processos de fotossíntese e respiração aeróbica. 4. Estabelecimento do equilíbrio entre heterótrofos e autótrofos.
Massa. Vamos só deixar claro esse termo. Organismos heterotrofos e organismos autotrofos. Autotrofos são organismos que conseguem sintetizar o seu próprio alimento, como as plantas, por exemplo. E os heterotrofos são organismos que dependem de outros seres vivos para se alimentar, como qualquer animal. Então vamos lá. A ordem lógica em que esses eventos ocorrem é: bom, a primeira coisa que aconteceu foi formação dos coacervados, certo? Então, se a formação dos coacervados foi um dos primeiros processos, segundo essa descrição aqui, nós já podemos excluir a questão a B e a E, ficando para a gente a C e a D. Beleza, então qual seria o próximo passo? Aparecimento do processo de fermentação seria o tópico número 1. Então daqui a gente já poderia excluir toda a questão. Por que a letra D está errada? A letra D ela sugere que a 3 fosse o primeiro passo. E o que ela diz? Aparecimento do processo de fotossíntese e respiração aeróbica. Fotossíntese e respiração aeróbica, no meio daqueles 3 processos iniciais, é o segundo e o terceiro, não é o primeiro. Então, antes disso, tem que vir a fermentação. Sendo assim, a resposta certa só poderia ser a letra C, beleza? Vamos lá agora para a questão 9. Bom, suponhamos que um dos planetas do Sistema Solar tenha atualmente as mesmas condições que a Terra primitiva. Deve ter apresentado antes do aparecimento do primeiro ser vivo. Essas condições podem ser: 1. A atmosfera contém 80% de nitrogênio livre. 2. Tempestades contínuas e violentas. 3. Produção e consumo contínuos de CO2 e O2. 4. A atmosfera contendo vapor d'água, metano, amônia e hidrogênio. Beleza. 5. Altas temperaturas. Ok. 6. Presença de camada protetora de ozônio na atmosfera. Ok. Vamos por parte então. No número 1, no tópico 1, ele tinha dito que contém 80% de nitrogênio livre. Essa questão já está errada. Na atmosfera primitiva tínhamos amônia, não nitrogênio. E na atmosfera atual, 78% do nosso ar atmosférico, 78 a 79% do nosso ar atmosférico se baseia em nitrogênio livre. Então é 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio, 1% de outros gases. Esses outros gases nós temos vapor d'água, gás carbônico. Então essa não pode ser nenhuma questão que tenha o tópico 1, beleza? O que nos faz eliminar a questão C e a questão E. Bom, tempestades contínuas e violentas. Beleza, tínhamos produção e consumo contínuos de CO2 e O2. Putz, se liga, ele tinha dito antes do aparecimento do primeiro ser vivo. Então não tinha consumo de CO2 e O2, beleza? Então qualquer questão que tenha 3 está errada. Então ficaríamos aqui apenas com... então se eu desvalido a 3, ou qualquer questão que tenha um tópico 3, então a C já está inválida, a B já está inválida e a também está inválida porque eu preciso de uma afirmativa que é o tópico 2 é o primeiro. Ficando apenas a letra E. Então qual que é a quarta questão? Atmosfera contendo vapor de água, metano, amônia e hidrogênio. Massa, certinho. Altas temperaturas, havia. Presença de camada de ozônio, não havia presença de camada de ozônio na atmosfera primitiva. Sendo assim, questão certa, esquece. 10. Na questão 10 ele já está mostrando aí um pouco do experimento de Miller, né, que reforça a ideia de Oparin sobre os organismos heterotróficos. Beleza, ele diz o seguinte: a ilustração anterior representa a montagem de Miller, provada em 1943, sobre a evolução dos sistemas químicos. O seu objetivo é demonstrar que... Bom, então no experimento de Miller nós temos uma água fervendo, simulando o constante vapor de água que tinha na Terra. Esse vapor vai subir, ele coloca fios elétricos aqui para simular as descargas elétricas e junto nesse balão ele vai colocar os gases da atmosfera primitiva, metano, amônia, hidrogênio e vapor d'água. Vai passar por um processo de resfriamento e no fim desse processo você vai ter compostos orgânicos acumulando no final. Sussa? Então vamos ler as questões. Bom, a atmosfera primitiva da Terra não possuía oxigênio. Putz, verdade, não possuía oxigênio, mas esse experimento de Miller não comprova isso. Bom, B. Os primeiros seres vivos eram autotróficos fermentativos.
Pô, beleza. A questão não prova isso e os primeiros organismos da Terra eram heterotróficos fermentativos. Bom, é possível a formação de compostos orgânicos abiogeneticamente em condições especiais. Esse termo abiogeneticamente, ele quer dizer que um composto orgânico pode surgir oriundo de algo não vivo, beleza? Em condições especiais. Massa? E é isso que acontece afinal, né? Porque no final de todo o processo, pegamos a seta, passamos pela água fervendo, passamos pelo segundo balão, temos aqui compostos orgânicos acumulando no final do processo e não vieram de nenhum tipo de ser vivo. Bom, a hipótese heterotrófica da origem da vida é mais consistente que a hipótese heterotrófica. Ele não consegue provar isso na nossa imagem. E a letra E vai provar que, ou vai dizer que os primeiros compostos orgânicos simples surgiram nos mares quentes da Terra primitiva. Cara, essa questão poderia bater até uma dúvida, mas entre a C e a D entre a C e a C é a que mais possui razão, porque quando nós vemos todo o processo, os compostos orgânicos acumulam-se aqui, é o que está dizendo justamente a questão C. Os primeiros compostos orgânicos simples surgiram nos mares quentes da Terra primitiva. Putz, essa questão ela também está certa, mas o que ele queria provar com isso é que somos capazes de criar. Observe os dados a seguir e assinale a alternativa correta. Ok. 1. Origem da célula eucariótica. 2. Fotossíntese. 3. Origem da célula. 4. Respiração. 5. Fermentação. 6. Evolução orgânica. Beleza? Questão número 12. Bom, beleza. Considerando o atual conhecimento dos mecanismos geradores de energia celular, pode-se afirmar que a sequência de eventos mais provável que deve ter ocorrido na evolução desses mecanismos desde o ambiente primitivo há quase 3,5 bilhões de anos atrás é. Então, assim, inicialmente o que aconteceu? Evolução orgânica. Então, se é evolução orgânica é o tópico 6. E se é o tópico 6, eu já posso eliminar a questão B, a C eu preservo. Então eu excluo B, a questão D e a questão E. Beleza. Então eu vou ficar só entre a questão A e a questão C, porque as duas começam com evolução orgânica. Após a evolução orgânica, nós tivemos aí a origem da célula. Então seria o terceiro, certo? Então temos o A e temos o C. Exato. No A vai estar marcando o processo certo. No C vai estar dizendo que o quinto foi o número 5 foi o próximo. O número 5 foi fermentação. Mas como pode haver fermentação se nem existiu a célula que faz a fermentação? Então, evolução orgânica, origem da célula e fermentação seria o processo certo, beleza? Tanto que aqui na questão A, o próximo é a fermentação. E com isso aí a gente já consegue matar que a questão A é a questão certa. Fechou? Bom, recentes pesquisas espaciais constataram a existência na Via Láctea de sistemas solares com planeta cuja atmosfera é semelhante à atmosfera primitiva. Essa atmosfera primitiva caracteriza-se pela ausência de amônia, oxigênio, gás carbônico, vapor d'água e metano. Eu acho que nessa altura do campeonato, de tantas vezes que eu falei, já está claro que o que não havia na atmosfera primitiva era oxigênio. Só depois dos organismos fotossintetizantes surgiu oxigênio na Terra. Fechou? Beleza. De acordo com a teoria da PUC Minas também, de acordo com a teoria da origem da vida, elaborada por Oparin, são condições essenciais para que a vida tenha surgido na Terra, exceto. Essa questão é interessante porque entre a questão A e a questão D, elas já entram em contradição. Veja bem, vamos ler todas. A radiação ultravioleta em abundância, beleza, a Terra primitiva tinha. B. A existência de grande quantidade de descargas elétricas, beleza, a Terra também tinha. C. Atmosfera em constituição bem diferente da atual, verdade. D. Espessa camada de ozônio, calma aí que eu vou falar dela. E temperatura elevada. Tirando a D, todas estão certas. O que acontece? Só é possível haver radiações ultravioleta em abundância em um local que não possui camada de ozônio. A camada de ozônio ela é responsável por reter as radiações ultravioleta.
Então, ou você tem uma camada espessa de ozônio, ou você tem radiações ultravioleta. E na atmosfera primitiva, já vimos com o experimento de Miller, já vimos nos textos de Oparin, que havia radiações ultravioleta em abundância. Então, o que não havia lá? Espessa camada de ozônio. Fechou? 14. Ah tá, essa daqui já foi uma prova, já foi uma questão discursiva da PUC Minas, que tinha que citar aqui quais eram. Então, saiu algo mais pessoal mesmo. Quem tiver dúvida sobre isso aqui, a gente responde no privado, mas como a dúvida era mais pessoal, se sua resposta estava certa, se estava errada, você me chama no WhatsApp que a gente consegue responder isso aqui, fechou? E aqui nós podemos ver, essa daqui é uma sessão Enem, porque essa questão aqui, esse conteúdo é conteúdo do Enem e do Cefet, então isso aqui são questões como ele já caiu no Enem, e aqui uma forma como caiu aqui para vocês do Cefet. Ah não, aqui ó, é uma questão como a origem da vida pode cair no Cefet. Então vamos lá. Aqui eles te dão um fluxograma, né? E que a gente fala, atmosfera rica em metano, hidrogênio, água e amônia, aminoácidos e outros compostos orgânicos, partindo para proteínas, ácidos nucleicos. Essas proteínas e ácidos nucleicos geraram os coacervados geraram as primeiras células primitivas, as primeiras células primitivas deram origem aos primeiros organismos primitivos, e os primeiros organismos primitivos geraram os organismos complexos, beleza? Então ele te dá aqui uns tópicos. O fluxograma representado está conforme a teoria de Oparin-Haldane. A origem os organismos primitivos, os micro-organismos, foram precedidos em nosso planeta por uma longa evolução dos compostos químicos. Ok. 3. Tópico 3. Os organismos mais complexos portam em seu DNA muitas informações de outros que lhe antecederam na Terra. Joia. As moléculas de proteína e de ácidos nucleicos dos organismos atuais são estruturalmente distintas daqueles presentes nos primitivos. Beleza. Estão corretas as afirmativas? Bicho, dentro dessas afirmativas, organismos mais complexos portam em seu DNA informações dos outros que lhe antecederam na Terra. É verdadeiro. Organismos primitivos, os micro-organismos, foram precedidos, em nosso planeta, por uma longa evolução dos compostos químicos. Verdade. O fluxograma está conforme a teoria de Oparin-Haldane. Oparin-Haldane e a hipótese de Oparin é simplesmente a mesma coisa, só que com outro termo. Também está certa. A única que está errada são as moléculas de proteínas e ácidos nucleicos dos organismos atuais são estruturalmente distintas dos primitivos. Não são. E vamos ver isso um pouco mais para frente, quando estivermos falando de célula e etc. Vamos ver que é semelhante à estrutura. Então, a única que está errada aqui seria a 4. Então, quais estão corretas? A 1, 2 e 3. Essa é uma das formas que a origem da vida pode aparecer para vocês no Cefet. Vale a pena revisar, vale a pena estudar. Os exercícios de fixação, apesar de terem sido de universidade, de PUC, de UFMG, nos mostram como que o conteúdo pode ser aplicado em questões. Vocês viram que eles trocam termos fotossintetizantes por organismos capazes de usar energia luminosa. E no final das contas, se você souber o conteúdo, se você souber o sinônimo das palavras, você consegue fazer uma boa questão, fechou? Agora vamos lá para o tema que já é um pouco mais cotado, que é a ecologia. Bora lá! Deixa eu ver se tá aqui, né? Beleza. Iniciando nossos exercícios de cadeia alimentar e relações ecológicas, temos aqui a questão número 1, que ela veio de uma prova da UFMG, faz muito tempo, se eu não me engano, 2005, mas ela é boa para nos mostrar como que pode ser aplicado. E ela dá o seguinte desenho. A energia luminosa é fornecida para um determinado organismo. Esse organismo A serve de alimento para o organismo B. O organismo B serve de alimento para o organismo D. Em contrapartida, todos esses organismos, o A, o B e o D, servem de alimento para o organismo C. Beleza? Então vamos lá. A alternativa que indica o tipo de nutrição dos indivíduos B, C e D, respectivamente, é: bom, se o A ele só se alimenta de energia luminosa, quem são os organismos que convertem energia luminosa em energia química? Os organismos fotossintetizantes.
Na terra, esses organismos são representados pelas plantas, e em mar ou qualquer meio líquido, esses organismos são representados pelas as algas, fechou? Então, o primeiro aqui é uma planta ou uma alga, fechou? Bom, o organismo B, ele se alimenta unicamente do ar. Ou seja, o organismo que se alimenta só de planta, ele é um herbívoro, ele pratica herbivoria. Bom, se o organismo B é um organismo herbívoro, eu já posso excluir a letra B e a letra E, fechou? Então, aí ele te pergunta o C. Bom, o C, ele come a grama, ele come o organismo que come a grama, e ele come o organismo que come a grama. Então, o C, ele só pode ser um organismo onívoro, já que ele come ele come qualquer organismo dentro dessa cadeia, fechou? Então, com isso, só me sobra a questão C e a questão D. Ou seja, entre a última tem que ser ou carnívoro ou herbívoro, legal? Bom, se aqui é uma planta, aqui é alguém que come uma planta, um inseto ou um boi, o D só pode ser um organismo carnívoro, certo? Então, no caso, porque não teria como ele ser um herbívoro, porque ele se alimenta do B e o B se alimenta de planta. Então, só pode ser um organismo carnívoro. Fechou? Então, a resposta aqui seria a letra C. Massa? Aqui é um exemplo claro daquilo que nós tínhamos dito sobre... Ah, não. É a terceira. Na segunda, ela vai dizer o seguinte. O gerino vive na água e após a metamorfose passa a viver em terra firme. Quando adulto, oculta-se durante o dia em lugares sombrios e úmidos para proteger de predadores e evitar dessecação. Ao entardecer, abandona seu refúgio à procura de alimento. Como o acasalamento se realiza na água, vive próximo a rios e lagoas. Essa descrição do modo de vida do sapo representa o seu... Gente, modo de vida é nicho ecológico. Habitat é onde ele está morando. Nicho ecológico é o modo de vida, os locais que ele ocupa durante a vida dele. Bioma, estamos falando de algo muito mais vasto, ecossistema também, e biótopo também estaremos falando de algo muito mais vasto do que compreende essa descrição. Ficaria entre nicho ecológico e habitat, mas nicho ecológico é todo aquele local que ele vive durante sua vida, e habitat é onde ele está morando, certo? Então, aqui a resposta certa seria a letra B. Dá um fluxograma, essa questão da PUC Minas, e vai dizer: assinala a alternativa que contém os componentes da teia alimentar anterior que, se retirados, ainda permitirão a continuidade do ciclo ecológico. Tá, beleza. Então, o que ele te pede é que se você tirar um desses aqui, a telha ainda consegue fluir. Eu tinha dito no texto anterior que a teia ecológica é muito sensível. Se você retira alguma coisa que pode abalar toda ela. Numa teia ecológica, nunca pode sair o produtor ou o decompositor. Por quê? Se o produtor sai, não tem alimento para o segundo, se não tem para o segundo, não vai ter para o terceiro e por aí para frente. Se o decompositor cai, quem vai decompor todo aquele organismo? Um cachorro morre aqui. Quem vai decompor ele se não existe mais decompositores? Ele no máximo ressecaria. Aconteceria como nas múmias, onde devido à temperatura muito elevada não há organismos decompositores e o que acontece é só um ressecamento. Então por isso que a múmia tem sempre aquela aparência de pessoa desidratada, o que realmente aconteceu. Não há organismos decompositores, então só resseca. Imagina todos os organismos que já morreram na face da Terra sem um organismo decompositor. Então os decompositores, assim como os produtores, são cruciais dentro de uma teia. Então vamos lá. Se eu elimino o 2, olha o tanto de organismo que o 2 se alimenta. Então, assim, o 2 seria problemático retirar ele. Mas se eu retiro o organismo 4, o 2 ainda continua recebendo alimento. E além disso, do 2 continuar recebendo alimento, o consumidor 4, ele para de comer o alimento do produtor, porque sobra mais ainda para esse consumidor. Então, se eu tirar o 4, não tem problema. Se eu tirar o 4, não tem problema, isso me faz excluir a letra a letra D e a letra E, ficando aí entre a B e a C, fechou? Bom, aí a 4, a B, ela te fala, ou você tira o 4 e o 1, o 4 é o quê? Decompositor. Decompositor não pode sair da cadeia alimentar. E a C, ela te fala que pode tirar o 3 e o 4. Se você tira o 3,
Tudo que acontece é esse lado o lado direito da cadeia, pelo menos aqui na minha tela, o lado direito da cadeia deixa de existir, mas o lado da cadeia continua tendo fluxo. Sendo assim, a resposta correta para esse é o letra C, 3 e 4. Show? A letra 4. Bom, na 4, ela vai dizer o seguinte: o equilíbrio biológico entre uma comunidade depende da proporção existente entre os produtores, consumidores e predadores. Considerando que sejam eles assim representados: 1. Produtores, 2. Herbívoros, 3. Carnívoros, e que seja relacionado entre eles, podemos considerar que, vamos dar nome aos bichos, o produtor eu vou chamar de grama, o herbívoro vai ser uma zebra e o carnívoro vai ser um leão. Fechou? Bom, então ele diz que se a questão 1 ele fala que se 1 e 2 aumentar, ou seja, se o número de zebras, se o número de capim e zebras aumentar, o número de leão reduz. Errado. Se agora eles têm uma maior disponibilidade de alimento, esse é o momento que esses carnívoros têm para reproduzir, para manter alimento suficiente para seus filhotes. Então, obrigatoriamente, se o herbívoro aumenta, o carnívoro também vai aumentar. Bom, B. Se o 3 aumentar, ou seja, se a taxa de carnívoro subir, 1 e 2 vai diminuir. Putz, discordo? Então veja lá, se o número 2, se o número 3 crescer o número de leão, o número de zebra vai reduzir, beleza? Mas se o número de zebra reduz, significa que tem menos predadores para o mato, ou seja, o número do mato vai subir. Então essa questão está errada. A C, ela vai falar que se a quantidade de zebra reduzir, se o número 2 diminuir, a 1 vai aumentar, beleza. Menos zebra, mais mato. Ok. E o 3 vai diminuir, certíssimo, de acordo com a população. Equilíbrio. Tenho menos zebra, então vou ter menos leões. Bom, a D, ela vai dizer que se o 1 diminuir, ou seja, se o 1 diminuir, o 2 e o 3 vai aumentar. Putz, não. Se o 1 diminuir, esse daqui vai diminuir e esse daqui também vai diminuir. Bom, e a E, ela vai dizer que se o 3 aumentar, se a quantidade de carnívoros aumentar, 1 e 2 aumentarão. Pô, claro que não. Se a quantidade de carnívoro aumenta, a quantidade de herbívoro reduz e o mato aumenta, como diz a questão C. Fechou? Então aqui a certinha é a letra C. Foi aplicada na PUC-Rio em 2010. Então que ela diz o seguinte: número 6 é uma questão aplicada na PUC-Rio e ela vai dizer: os pássaros a seguir são espécies diferentes que coexistem na mesma floresta. Cada um deles se alimenta de insetos de espécies diversas que vivem em diferentes locais na mesma árvore. Beleza. O desenho mostra que, por exemplo, o inseto do passarinho A está na folha, o do passarinho B está no talo e o do passarinho C está no caule. Ok? Então vamos lá. Isso é possível porque apresentam protocooperação? Não. Protocooperação é uma relação harmônica intraespecífica. É, por exemplo, o pássaro palito, que quando o jacaré ele vai abrir a boca, o jacaré vai ficar de boca aberta, com sanguessugas preso na língua, o pássaro palito vai lá e coleta elas. Os dois saem beneficiados, são de espécies diferentes, e os dois vão sair beneficiados. Isso é um exemplo de relação harmônica intraespecífica de protocooperação. Fechou? Competem entre si. Eles só competiriam entre si se todos eles se alimentassem do mesmo inseto. Então haveria uma competição. Não é o caso. Se alimentam de bichos diferentes. Fechou? 6. C, né? Ocupam nichos ecológicos diferentes. Pô, eles não ocupam locais diferentes na mesma árvore? Não é isso? D. Ocupam diferentes habitats. Bicho, se está todos na mesma árvore, não pode ser essa a resposta. E letra E apresenta parasitismo. Parasitismo é aquela relação harmônica, aquela relação desarmônica intraespecífica. Ou seja, é quando uma pulga começa a comer um cachorro, é como um carrapato começa a sugar o sangue, é quando o sanguessuga se parasita no animal. Então, não entra nessa questão. A questão correta nesse caso seria a C, nichos ecológicos diferentes. Fechou? Bom, é uma relação harmônica intraespecífica o mutualismo, o comensalismo, a protocooperação, a colônia e o predatismo. Essa questão primeiro que dessas cinco opções, só o predatismo é uma relação desarmônica, porque em uma delas o animal é morto.
mas as outras aqui são relações harmônicas. Mas a única que assinala uma relação que é intraespecífica, ou seja, relação entre todos da mesma espécie, é a colônia, fechou? Então é a letra D. A colônia, por exemplo, é uma colônia de bactérias que não tem divisão de função, todas vão fazer o mesmo processo. O que é diferente da sociedade, que é ocupada pelos cupins e formigas, que tem divisão de função. Todo mundo já viu um formigueiro em que tem formiguinhas que carregam, formiguinhas grandes que fiscalizam e por aí vai. 8. Para proteger os ovos da galinha, o homem mata o gambá. Fechou? A relação ecológica que se estabelece entre o homem e o gambá nesse comportamento denomina-se, bom, não é predação nem predatismo, ele não mata para comer, ele mata para evitar que aquele ovo seja comido. Então, o que acontece ali é uma relação de competição. Mutualismo não é, parasitismo não pode ser e protocooperação também não. Essa é uma relação competitiva entre o homem e o gambá para manter os ovos, beleza? A 9, ela vai falar sob determinadas condições especiais, certas algas proliferam muito, produzem substâncias tóxicas avermelhadas, que provocam a mortalidade dos animais aquáticos. Isso pode ser citado como exemplo de... Gente, eu não sei se vocês já chegaram a ver, mas vez e outra acontece mais ou menos ali nas praias do norte, um evento que é chamado de Maré Vermelha. As pessoas costumam associar isso com a volta de Cristo ou o fim dos tempos. Não é nada disso. Existem algas ali, microalgas, que elas começam a soltar essas toxinas vermelhas e essas toxinas vermelhas acabam que ela mata qualquer ser vivo que fica ali ao redor. Então ela vai matar corais, ela vai matar ouriços, algas. E essa maré vermelha é simplesmente uma substância tóxica soltada em grande proporção. Não é nada não é nenhum fenômeno, não é nenhum fim dos tempos. É só algas soltando toxinas avermelhadas. E esse é um dos exemplos que acontece o amensalismo, que é quando um determinado organismo libera substâncias químicas ou biológicas com a afinidade de matar tudo que tem ao seu redor. Foi um exemplo da PUC, a questão da PUC, a questão 9 da PUC Minas, se encaixa o amensalismo, quando um organismo solta substâncias tóxicas capazes de matar as outras. Fechou? Bom, a questão 10, ela fala: os líquens são formados pela associação de algas e fungos. Essa associação é uma relação harmônica interespecífica. Ou seja, nenhum dos dois é prejudicado, muito pelo contrário, os dois precisam um do outro para poder sobreviver, e é o mutualismo. Então, nessa relação do mutualismo, o líquen fornece um nutriente, a alga fornece o oxigênio, e se um dissipar do outro, os dois morrem. Então, predativo não pode ser. Sociedade só se aplica quando são de mesmas espécies. Comensalismo não é, porque no comensalismo apenas uma pode se sair beneficiada. E a colônia é como se fosse uma abelha, formiga, não entra no nosso caso também. 11. As orquídeas que vivem sobre os vegetais, quem aí já viu orquídea ou bromélia na prática, possivelmente já consegue entender mais fácil essa questão. Ela te dá as opções. Vive em mutualismo com esses vegetais? Não. A orquídea, por exemplo, ela não pega nada do tronco da árvore, fechou? Recebe seiva bruta e fornece seiva elaborada. Como eu disse, não recebe nada da planta. Bom, sugam a seiva bruta desses vegetais. Não suga, não recebe nada da planta. D. Sugam a seiva elaborada. Vou falar de novo. A orquídea não recebe nada da planta quando ela está ali. E a letra E vai ser: usam esses vegetais apenas como suporte. Tanto as orquídeas quanto as bromélias são plantas que utilizam de troncos apenas para poder crescer e eu conseguir obter luz o suficiente para realizar todos os seus processos de fotossíntese. Show? 12. Olha só para você ver. Falei antecipado. O fungo Penicillium, por causar apodrecimento de laranjas, acarreta prejuízos pós-colheita. Nesse caso, o controle biológico pode ser feito pela levedura Saccharomycops, que mata esse fungo, após perfurar sua parede e absorver seus nutrientes. É correto afirmar que essa interação é conhecida como comensalismo, mutualismo, parasitismo e predatismo. Gente, o que está acontecendo aqui é que a levedura está matando o fungo. É como se fosse uma zebra matando um leão. E a zebra matando um leão é predatismo. Da mesma forma, o fungo
a levedura matando o fungo é o predatismo. Inclusive, só especificando para vocês, o termo levedura significa que leveduras são fungos, mas são fungos que possuem apenas uma célula. São fungos unicelulares, fechou? Bom, aqui nós temos esse daqui ele estava no exercício, no texto, se vocês leram, e diz: a figura a seguir mostra de maneira peculiar os pequenos peixes chamados de rêmoras que se deslocam de um lado por outro, fixado na aventosa cefálica na região ventral do tubarão. Ele é como se ele tivesse algo que plugasse ele na cabeça. Então o tubarão nada, ele só se gruda, então ele não gasta nem energia com isso. Em ecologia, essa associação é denominada parasitismo. Não é parasitismo porque ele não causa danos ao tubarão, ele simplesmente está nele. Não é competição porque eles não estão disputando pelo mesmo alimento. Não é mutualismo porque as duas, o tubarão não recebe nenhum lucro com isso, mas também não recebe prejuízo. E não é predatismo porque ninguém está sendo consumido por ninguém. Essa relação é chamada de comensalismo. Uma espécie se está tomando vantagem com a outra. Bom, vai te dar um textinho e vai te dar uma pergunta. Bom, a biotecnologia vegetal está engatilhando. Se considerarmos as promessas para o ano 2000, é um texto de 87, né, bem velho. Veja bem o que já é feito. Através de processos biotecnológicos, insere-se em determinadas plantas um micro-organismo benéfico, o rizóbio, que ajuda na nitrogenização das próprias plantas. Ou seja, diminui a necessidade de adubos nitrogenados. Bom, a revista foi publicada no Jornal da Tarde, 27 de agosto de 1987. O texto aponta uma das muitas possibilidades do emprego da biotecnologia. Em condições naturais, bactérias do gênero Rhizóbio já vivem há milênios em estreita relação ecológica com plantas leguminosas. Essa relação é do tipo... Deixa eu comentar um pouco sobre isso com vocês. Melhor, eu vou fazer um PDF e vou comentar com isso com vocês em outro documento. Esse tipo de... a planta dispensa desses produtos químicos através de processos naturais. Isso é o chamado mutualismo. Fechou? Bom, tá. Nos ecossistemas, os organismos de uma comunidade interagem continuadamente. Analise as proporções de relação do tipo. Bom, o louva-a-Deus se alimenta de outros insetos, por exemplo, moscas e mariposas. Ok. Após a cópula, a fêmea do louva-a-Deus devora o macho. Sussa. Em uma mesma planta encontram-se lagartas, besouros comendo as suas folhas. Ok. As formigas são insetos que apresentam divisão de caças, por exemplo, operárias e soldados. Beleza. 5. Os animais ruminantes, como boi e cabra, apresentam micro-organismos simbiontes, com bactérias no trato digestivo. Ok. Aí ele vai dizer: assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de interações entre organismos. Bom, beleza. O louva-a-Deus se alimenta de outros insetos, por exemplo, moscas e mariposas. Isso é um exemplo claro de predação. Qual a diferença entre uma predação e canibalismo? Canibalismo é quando você consome alguém da mesma espécie. E predação é quando você está comendo alguém de outra espécie. Beleza? Então o primeiro tópico seria predação. Fechou? Aí vamos para o tópico de número 2. Após a cópula, a louva-a-Deus devora o macho. Agora sim nós temos um exemplo de canibalismo. Uma fêmea de louva-a-Deus comendo outra louva-a-Deus. Então o segundo tópico tem que ser canibalismo. Com isso eu consigo excluir a questão A, a questão D e a questão E. Vamos para o terceiro. Em uma mesma planta encontram-se lagartas e besouros comendo suas folhas. Lagartas e besouros, duas espécies diferentes, competindo por um alimento só. Isso é competição e não herbivoria. Herbivoria seria o fato de eles comerem o vegetal, beleza? Bom, o 4 o 4 indica sociedade nos dois cantos, beleza? As formigas são insetos que apresentam divisões de caças, por exemplo, operárias e soldados. Isso é uma sociedade, fechou? E o quinto, ele vai dizer: os animais ruminantes, como boi e cabra, apresentam micro-organismos simbiontes, como bactérias no trato digestivo. Isso é sim uma simbiose, é também um mutualismo. Nesse caso dos animais ruminantes, todo mundo já viu que uma vaca ela fica mastigando o dia todo. Acontece que a vaca come aquela grama,
ela vai regurgitar aquela grama, vai chegar na boca dela, ela vai mastigar de novo e vai mandar para dentro. Acontece que animais herbívoros como um todo, eles são os únicos capazes de retirar toda a energia proveniente das células vegetais, coisa que nós humanos não conseguimos fazer. Vamos debater isso um pouco mais para frente, mas já fica a dica. Vacas e animais ruminantes, elas possuem bactérias no seu intestino que conseguem desestruturar toda aquela estrutura do capim e conseguir retirar o máximo de energia possível de lá. Por isso que vaca consegue comer capim o dia todo e é absurdamente gorda. Fechou? Então com isso a nossa questão fica letra B, predação, canibalismo, competição, sociedade e mutualismo. Fechou? E aqui temos uma questão 16 que caiu sim no Cefet. Bom, ela vai pedir só para você fazer uma relação, né? E ela te diz que é o seguinte: parasitismo, comensalismo, predatismo e mutualismo. Beleza. Gaviões e pássaros. Gaviões comendo pássaros. Isso é o quê? Predatismo. Beleza? Então tem que começar com o número 3. Putz, de cara tu elimina todas já. Mas vamos continuar. Sapos e gafanhotos. Os sapos se alimentam de gafanhotos. Ou seja, predatismo de novo. Fungos e raízes de plantas é um exemplo de mutualismo, entrando o 4. Tubarões, peixes e peixes pilotos, vimos no texto também, é um exemplo de comensalismo. E o número 1 vai ser o Schistosoma mansoni. O Schistosoma mansoni é um parasita humano e... é um parasita, o Schistosoma mansoni, um homem. É um parasita de corpo humano. E se ele é um parasita, ele vai apresentar a função de parasitismo. Então ficaria 3, 3, 4, 2, 1. Fechou? Galera, eu vou mandar para vocês outros exemplos de canibalismo, predação, sociedade. Eu vou fazer um doc aqui e vou mandar para vocês no grupo. E questões de dúvida, meu WhatsApp tá lá em cima, redes sociais lá em cima, é só vocês entrarem em contato. E próxima aula vamos falar um pouco sobre a biodiversidade, que é um tema que eu também gosto. Eu sou suspeito de falar porque eu gosto de tudo de biologia. Nos vemos na próxima aula e até lá!